Bem, bom dia a todos. Bom dia! É uma enorme satisfação estar aqui com vocês nesse último domingo do mês. Todo último domingo do mês eu venho aqui conversar com vocês. E já cantamos o Quanto à Luz, já é a nossa prece. Vamos falar do tema de hoje. O tema de hoje é amai os vossos inimigos. Amar o inimigo. Palavras do Mestre Jesus, certo? Que devemos amar os nossos inimigos. Quando a gente fala em amar ao inimigo, qual a primeira ideia que vem? Que nós temos que perdoar. O perdão é necessário para que a gente comece a amar o inimigo. Então o perdão, qual é o começo do perdão? Esquecimento. Quando você esquece da injúria, da ofensa que você recebe, quando você começa a esquecer, você está começando a perdoar. Você ainda não perdoou, mas você está começando a perdoar porque você está esquecendo. E perdoar não é só um assunto de Jesus, como filósofo, como religioso, como nosso mestre que ele é. É um assunto de Jesus até como médico. Porque além de médico de almas, Jesus também cuidava muito do nosso corpo. E perdoar é um dos grandes remédios para curar as nossas doenças. Sabe por quê? Quando a gente não perdoa, quando a gente fica magoado, quando nós ficamos com aquela coisa aqui dentro, remoendo, de raiva, de mágoa, ela nos causa doenças. Ela ataca nosso fígado, ataca a nossa vesícula, ataca o nosso coração, ataca o nosso pulmão, porque nós nos enchemos de veneno, porque mágoa, rancor, é veneno dentro de nós. Mas eu não estou pensando em vingança. Espera aí. Quando nós estamos magoados, quando nós estamos com rancor daquela outra pessoa, por mais que a gente não imagina nenhum ato para se vingar, mas lá no fundo a gente fica, ela vai ver só quando me encontrar o que vai acontecer. Isso não é uma vingança? Isso é um veneno que fica dentro de nós. Ou então é assim, tomara que nada dê certo na vida dela, eu perdoo, mas tomara que ela se lasque para lá. Isso é perdão? Isso é um veneno que continua dentro de nós. Então perdoar, além de ser uma profilaxia da alma, é uma profilaxia, uma limpeza do corpo. Porque nós evitamos muitas doenças quando nós não ficamos mais magoados, quando nós não ficamos mais sentidos. Qual o exemplo maior que eu conheço de perdão? De um ser que já perdoou? É o nosso Mestre Jesus. Por um acaso, quando ele estava pregado na cruz, ele ficou com raiva de alguém? Quais foram as suas palavras? Pai, perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. Mas por que Jesus falou isso? Ele não estava sentindo dor? Estava. Por que Jesus falou isso? Ele não estava se sentindo traído? Estava. Ele não estava se sentindo magoado? Não sei. Acho que não. Sabe por quê? Porque aquilo que aconteceu com ele não o ofendeu. Aquilo que aconteceu com ele não fez com que ele sentisse raiva, rancor, ódio daqueles que o condenaram, daqueles que o mataram, daqueles que o ultrajaram. Ele simplesmente não sentia. E como ele não sentia, ele não tinha que perdoar ninguém. Por isso que ele falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem.
E nós somos muito sutis, somos muito melindrosos, tudo nos ofende, tudo nos causa dor, tudo nos contraria. E quando Jesus estava ali prestes a ser entregue, qual foram as palavras deles para Deus? Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Porque, claro, como humano que ele estava encarnado no corpo, pela vontade dele, seria escapar daquele suplício. Por que ele tinha que sofrer aquelas dores? Mas o que ele disse? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então as coisas acontecem na vida da gente, nós nos magoamos facilmente, nós nos justificamos estar magoados, com raiva, fomos traídos por qualquer motivo. E não precisamos fazer isso com a nossa saúde, não precisamos fazer isso com a nossa alma, com o nosso espírito. Tenho assistido a várias correntes religiosas, filosóficas, eu acompanho, nós temos aí a internet. Em todas elas, o padre, o pastor, o rabino, o profeta, o sacerdote, todos eles dizem a mesma coisa. Somente a prática do bem é que nos faz elevar a alma, é que nos faz elevar o espírito. E quanto mais a gente vai praticando o bem, mais nós nos desligamos dessas coisas da terra e menos sentimos as dores, menos sentimos mágoas, menos sentimos sermos traídos, sermos machucados. Porque o grande problema é que nós sentimos ser machucados e nós temos que aprender a não nos machucar tanto. Porque além de nos machucar, como eu já falei no início, a raiva, a dor nos causa doenças, porque as nossas células ficam envenenadas. Daí, as grandes surpresas que aparecem, mas o fulano tinha tão boa saúde, mas ele era ranzinza, ele guardava mágoa, ele queria sempre que prevalecesse a vontade dele, e nem a dos outros. Quando ele não quer que prevaleça a vontade nem dos outros, quanto mais de Deus. E isso ele se envenenava e de repente, pá, um câncer. De repente, pá, um AVC. Que a gente fica assim, de onde veio isso? Ele era tão bem de saúde, ele estava tão bem em suas taxas, ele fez exame há 2 semanas, não tinha colesterol, não tinha diabetes, não tinha... E de repente AVC, e de repente aparece um câncer, e de repente uma parada cardíaca, porque a pessoa fica se envenenando, nós ficamos nos envenenando com as mágoas, com as dores. E a lição que Jesus trouxe, e o que nós temos que aprender, é o perdão. É perdoar, que como eu falei, começa pelo esquecimento, mas começa também pela prática de não desejar ao outro aquilo que não queremos para nós. Eu sempre brinco com vocês aqui e pergunto, quem é que gosta de apanhar aqui? Ninguém, ué. Quem é que gosta de ser xingado aqui? Ninguém. Então por que eu faço isso? Porque nós fazemos, né? Às vezes pode não sair da boca, mas a gente pensa. E quando pensou, a coisa já não está muito boa. Nós temos que aprender, temos que treinar, é um exercício diário. Acordamos, primeira coisa que nós fazemos, abrimos o olho, né, quando acordamos, é a primeira coisa que a gente faz. Depois a gente faz uma oração para Deus. Como é que a gente reza para Deus?
Quer ver? Quer ver? Ô Pai, acordei, obrigado, que meu dia hoje seja carregado por Ti. Pronto, não precisa mais nada. Você só precisa se ligar a Ele. Está ligado a Ele? É igual aqui, ó. Aquele aparelho de som ali só funciona porque está ligado na tomada. Se eu puxar ali da tomada, se o João Vandir não gostar do que eu estou falando aqui, ele vai lá e puxa da tomada e a caixa para de funcionar. Então, se de manhã eu acordo e imediatamente eu penso em Deus e digo, Pai, estou contigo hoje, hein? Eu me liguei, eu pus o meu fiozinho na tomada de Deus e vou passar o dia todo sobre a proteção dele. E aí começa o nosso dia a dia, tomar um cafezinho, conviver com os nossos companheiros, tem que tomar os nossos remedinhos, tem que tomar meu banho, tem que escovar o dente, tem que fazer a barba, tem que tomar banho, tem que pentear o cabelo, tem que ficar bonito com essas moças aqui, estão todas bonitas, enfeitadas. Isso é errado? Não, é maravilhoso. Isso prova que eu me preocupo com o meu corpo. O corpo tem que ser limpo, gente. E a gente quer limpar muito a alma e às vezes esquece de limpar o corpo. E às vezes a gente quer limpar muito o corpo e esquece de limpar a alma. Os dois têm que andar juntinho. Porque atualmente nós somos o quê? Alma dentro de um corpo. Espírito dentro de um corpo. Nosso corpo é como se fosse uma máquina. Porque o que funciona mesmo, o que está aqui nos dando inteligência, fazendo com que eu fale, fazendo com que vocês escutem, fazendo com que vocês enxerguem, nós enxerguemos, é o Espírito, não é a carne. É essa máquina que o Espírito põe para funcionar. Alguém aqui estudou para aprender a falar? Não. Né? A gente é pequenininho, vai crescendo, quando já tem um ano e pouco, de repente começa a falar. A máquina funciona, mas ela funcionou porque o Espírito botou para funcionar. A gente é pequenininho, sai arrastando pelo chão, né? Como a gente de bumbum no chão, depois até de 4, de repente levanta e percebe que pode andar. Quem foi que nos ensinou? O nosso Espírito fez com que a nossa máquina funcionasse. E assim, tudo que acontece na nossa vida, não é o nosso corpo que faz. Ele é um agente do nosso Espírito. Ele é um veículo do nosso Espírito. Então nós temos que trabalhar sempre perdoando as pessoas para purificar a nossa alma. E perdoando a nós mesmos, para também ajudar a purificação, a limpeza do nosso corpo. Porque sem Ele, nós perdemos uma grande oportunidade de evolução, de crescimento espiritual. Nós aqui, qualquer que seja a religião que vocês tenham seguido desde mais novos, qualquer uma diz sobre a sobrevivência de algo depois da morte. Então, a morte não existe. Depois da morte, nós vamos viver em outro mundo, em outro plano, em outra dimensão, em outra, sei lá, cada um chama do jeito que quiser, mas é tudo a mesma coisa. Pode até ser mais radical, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, vou para o purgatório, não interessa como pense. Interessa que existe sempre uma sobrevivência após a nossa morte. Então hoje, nós estamos aqui, temos que cuidar da alma, mas temos que cuidar do corpo. E quando nós formos para o outro mundo, como ele seja, da forma que você pensar, você tem que cuidar da alma antes de ir. E uma das terapias, a profilaxia melhor, para que a nossa alma alcance paz, sossego, no outro plano, é o do perdão. É de perdoar tudo que aconteceu na nossa vida
que nós sentimos que nos ofendeu, que nós pensamos que nos fez sofrer. Pensemos bem. Deus é toda inteligência, toda sabedoria, toda bondade, toda pureza, toda misericórdia, toda onipotência, onipresença. Onde está Deus, gente? Em toda parte. Inclusive dentro de você. Inclusive dentro de mim. Cada célulazinha dessa aqui, nossa, que compõe o nosso corpo humano, tem um pedacinho divino, tem um pedacinho de Deus. E nós envenenamos. Olha só como nós somos traidores do Pai. Nós temos que ser alegres. Nós temos que ser aceitar as coisas como elas aconteceram conosco, porque se elas aconteceram conosco, foi o caminho que nós traçamos e que Deus permitiu que acontecesse. Nada acontece conosco que Ele não queira, mas tudo acontece conosco de acordo com o que nós fazemos. Volto lá. Céu, inferno, purgatório. Vamos ver essa coisa bem simples. Eu sou um cara muito traquino, maltrato todo mundo, só faço besteira, só faço maldade. Como dizia o pessoal, o inferno está te esperando. Mas por que o inferno está te esperando? Porque você fez o caminho da maldade, você fez o caminho da injúria, você fez o caminho da traição. Ah, você é tão bonzinho, ajuda todo mundo, quando você morrer você vai para o céu. Vai estar esperando, porque foi o caminho que Ele traçou. Mas Ele só traçou esse caminho porque Deus permitiu, porque Deus dá a cada um de nós o poder de escolhermos para onde queremos ir, o caminho que devemos seguir. E se o nosso caminho às vezes nos leva a ficar tristes, nos leva a sofrer, vamos fazer uma recordação, vamos fazer uma meditação, vamos voltar lá e ver o que nós fizemos, que o que nós fizemos é o que nós, infelizmente, estamos merecendo, ou felizmente. Mas amar os inimigos não é oferecer. O cara te dá um tapa aqui, né? E você vira outra, bate aqui de novo. Não, não é isso. Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer que amar os inimigos é não desejar o mal para ele, é não querer vingança, é não ficar nessa que nós ficamos. Tá bom, eu te perdoo, mas tomara que na esquina tu encontre um. Isso não é perdão. Amar os inimigos é não desejar o mal a essa pessoa, desejar o melhor para ele. Olha, que você se dê bem na vida, que Deus te ampare. Sabe por quê? Se nós desejamos isso para ele, nós estamos nos igualando a ele. E nós não podemos ser igual a ele. Nós temos que ser melhores. Nós podemos ser melhores. Então eu não vou me igualar a ele. Se ele está me desejando mal, eu perdoo e desejo o bem para ele. Isso é ser superior. Isso é ser melhor. Isso é saber viver a vida. Como diz aquele nosso sambinha como é o nome dele? Bom, esqueci agora, mas deixa a vida me levar. É a vida levada com leveza. Zeca Pagodinho aí, falou carioca. Ah, é esse mesmo. Deixa a vida me levar. Mas não é deixa a vida me levar por irresponsabilidade. Ele nunca quis dizer isso. Ele quis dizer assim: deixa a vida me levar com leveza, com alegria, com vontade de viver. Gente, vocês já imaginaram quanta coisa bela nós já vimos hoje? Quem já viu esse sol brilhando? Vamos lá? Ninguém viu? Está todo mundo aqui cego? Quem já viu essas flores, essas árvores maravilhosas?
Quem está escutando os passarinhos cantarem bem ali, ó? Gente, a vida é maravilhosa. Esse laboratório, eu gosto até de falar isso, que a Terra é um laboratório, que a espiritualidade que Deus usa para nos fazer melhorar. Esse laboratório aqui, ele nos ofereceu coisas maravilhosas. A gente anda um pouquinho por ali, para numa árvore e chupa uma manga. Anda por ali, pega um abacate. Vai por ali, tem uma rosa para você respirar aquele aroma. Quantas coisas maravilhosas, quantas coisas boas nós mesmos já fizemos. Olha lá, a minha cabecinha toda enfeitada, o meu lábiozinho todo pintado, eu estou bonitinha, arrumado, quanta coisa boa. E nós nos importamos, porque pisou no meu pé, agora você vai ver o que eu vou fazer com você. É assim que a gente age, esquecendo que tanta coisa linda, tanta coisa bela, tanto favor, tanta ajuda que nós podemos fazer uns aos outros. Não há nenhuma pessoa aqui incapacitada, impossibilitada de ajudar o próximo. Eu não saio da cadeira de roda, não saio daí, mas você pode ajudar o próximo. Não estou querendo aqui que tu se sinta melhor que os outros, não, tá, cara? Mas o cara está ali, ó, na cadeira dele. Mas ele vem aqui para frente, dá a cara a tapa aqui, ó, e canta para todo mundo aqui. Sabe por que ele faz isso? Não é porque ele gosta de aparecer, não. Ele vem aqui porque ele gosta de satisfazer vocês, de estar junto com vocês. É uma prova de amizade, é uma prova de harmonia, é uma prova de querer estar junto. Então isso qualquer um pode fazer. Mas eu não consigo nem cantar, eu não tenho uma voz bonita como a do Carlos. Sim, mas você pode rezar, não pode? Você pode pensar, não pode? Então eu nunca vou pensar para aquela pessoa, tomara que você pise numa casca de banana e escorregue. Eu tenho que pensar, tomara que você seja feliz e que Deus te proteja. Pronto, olha quantas palavras eu usei. Tomara que você seja feliz, 4. Que Deus te proteja, 8. Com menos de 10 palavras, eu já rezei e já desejei o bem para o meu irmão que está do meu lado. Pronto. O que ele vai fazer, o que vai acontecer, é o de menos, é de menor importância. A maior importância é eu estar bem comigo mesmo, eu saber que eu estou tentando melhorar, eu estou tentando crescer, eu estou tentando perdoar, eu estou tentando amar o meu inimigo, que não é meu inimigo, é um igual a mim. Então você não erra. Você não erra. Você não erra, Giovandir? Todos nós cometemos falhas, todos nós cometemos erros, é ainda da nossa humanidade, mas nem por isso eu tenho que ser condenado, e nem por isso eu tenho que condenar o outro, porque ele erra, como diz num bom, vamos dizer, brincando aqui, num bom goianês, ele erra que nem eu. Então somos todos iguais no nível de elevação espiritual. Somos diferentes na cor, no time que a gente torce, na Fluminense, no time que eu gosto de torcer, na música que me agrada, como eu gosto de vestir, eu gosto de calça comprida, o outro gosta de... Cada um é diferente, mas somos todos iguais na nossa vibração espiritual. Nós estamos no mesmo nível. Por isso que nós estamos vivendo aqui no planetinha Terra. Por isso que nós estamos aqui. Se nós fôssemos assim os santos, nós não estaríamos aqui, estaríamos em outro lugar. E também se nós fôssemos ainda muito bravos, aqueles ainda que não conseguem nem ter emoções, quase sentimentos, nós estaríamos num mundo ainda primitivo, tendo que correr dos dinossauros, dos bichos enormes. É assim que é a vida, assim que é a criação de Deus. Evoluir, evoluir e evoluir. E uma das maiores evoluções que nós podemos fazer na nossa encarnação hoje é perdoar os nossos inimigos.
é perdoar, é amar aqueles que nos desejam mal. Sei lá, sabe qual é a coisa mais esquisita? Uma pessoa vem e me magoa. Ela fala qualquer coisa lá e eu me sinto magoado, né? Porque nós somos muito melindrosos. Aí eu me magoei e disse: eu nunca mais vou falar com fulano, com a fulana. Ela me magoou. E você para de falar com ela. Você acha que ela está sofrendo por causa disso? Ela não está nem aí. Quem está sofrendo? Você, com a sua mágoa, com a sua dor, com o seu envenenamento corporal. Porque a mágoa, a dor, você está envenenando os seus órgãos. Você está contaminando suas células. Daí vem as doenças, daí vem as dores, daí vem os tumores, etc. Então, perdoar não é só limpeza da alma. Perdoar é uma tremenda da limpeza do corpo. Se é hora que der aí, você me avisa que a gente... Tá? Então, meus amigos, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês lembrassem isso. Melhor esquecer, melhor deixar para lá, do que ficar com a mágoa nos envenenando, ok? Deixa para lá, não liga, não é fraqueza, não é covardia, é sapiência, é ser inteligente, é saber viver, tá? Então, PC e Giovanni, se vocês quiserem, vamos começar ao passe, nós vamos fazer o encerramento. A nossa oração, se vocês permitirem, nós vamos fazer cantando, ok? E eles vão, e os nossos amigos, nós todos vamos dar o passe em vocês, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos entender que Deus nos cura, Deus nos ajuda. Amém. E essa música não é só para a cura do meu corpo, principalmente para a cura da minha alma. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir, posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver, meu viver. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Quero sentir teu amor a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir, posso ir. Cura, Senhor, onde dói, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só, fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar.
Cura, Senhor, onde dói, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir, posso ir. Cura, Senhor, onde dói, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que a paz do Senhor, que Maria, Mãe Santíssima, Jesus amigo, nos cubram com o manto sagrado da paz, da alegria e da harmonia. Que a espiritualidade aqui amiga proteja a todos e nos forneça sempre a energia necessária para resistirmos ao mal e continuarmos a nossa caminhada. Que assim seja e assim será. Bom dia a todos. Bom dia.